Fala, gestista, beleza? Hoje, em mais uma aula, nós iremos trabalhar no conteúdo, desta vez de legislação do SUS. Nós iremos falar da Lei 14.510 de dezembro, de 27 de dezembro de 2022, que altera a Lei Orgânica do SUS, que é a Lei 8080 ou a Lei 8.080 de 1990. Também, a ideia é autorizar e disciplinar a prática da telesaúde em todo o território nacional. Bem? Então é essa a temática de hoje, a ideia da telesaúde, artigo 26. Beleza. Então vamos lá, pega o material que está aí para que você possa acompanhar, nós vamos trabalhar em cima dessa temática que é a telesaúde. Para que a gente possa falar de telesaúde, a gente tem que saber a diferença entre telesaúde e a telemedicina. Se você observar, a ideia dessas áreas é justamente o quê? É encurtar a distância entre o profissional de saúde e o paciente. Ou seja, a ideia vai ser o quê? Reduzir custos com deslocamentos. Aonde você vai perceber que a telesaúde é um conceito maior, mais amplo e que vai envolver diferentes serviços remotos de assistência, diagnóstico, educação e pesquisa em saúde. Já a telemedicina, empregando as TICs, que são as tecnologias da informação e comunicação, ela vai permitir o compartilhamento de informações médicas com finalidade de diagnóstico. Então, ela é uma fatia, um pedaço da telesaúde, dedicada a suporte diagnóstico remoto por meio de soluções como que laudos médicos à distância, uma segunda opinião qualificada. Então, essa é a ideia que nós temos aí para a telemedicina dentro da telesaúde. Então, foi o que eu coloquei aqui, ó. A telesaúde e a telemedicina são áreas que, devidamente regulamentadas e com padrão ético, trazem benefício para os pacientes, gestores e os profissionais de saúde, onde o acesso poderá ser realizado a partir de qualquer ponto com acesso à internet, independentemente da distância geográfica, visando melhorar a acessibilidade, qualidade dos cuidados médicos, além de reduzir custos com deslocamentos. Aí observa que eu coloquei aqui um gráfico para você entender a telesaúde como um agrupamento de telemedicina, assistência, diagnóstico, educação e pesquisa em saúde remota, e curso de ensino à distância, EAD, troca de conhecimentos, orientação profissional e estudo de doenças epidemiológicas locais à distância. Então, a telesaúde é o maior elemento, e a telemedicina é um braço, é um pedaço da telesaúde. Então, se você imaginar dentro do conjunto, você vai observar que a telesaúde contém todos esses elementos e esses elementos estão contidos dentro da telesaúde. A telesaúde ela é um conceito maior, englobando diferentes serviços remotos de assistência, diagnóstico, educação e pesquisa em saúde. A telemedicina ela visa, como eu falei para vocês, o emprego de tecnologia da informação comunicação para permitir o compartilhamento de informações médicas com finalidade diagnóstica. Aí coloquei aqui a telemedicina, ela tem como escopo. Qual é o escopo? Qual é o alvo? O escopo é alvo. Qual é o alvo da telemedicina? Diagnóstico à distância, o famoso telediagnóstico. Muito bem. Então vamos ver aqui um pouco mais sobre telesaúde. Ó. Então, a OMS ela informa que telesaúde corresponde à oferta de serviço de atenção à saúde em situações geográficas críticas. É realizada por profissionais de saúde, que utilizam as TICs, tecnologias da informação e comunicação. Para o quê? Para a troca de dados, de apoio. Quais são os apoios? Para diagnóstico, tratar e prevenir doenças. Também se beneficia desse aspecto a condução de pesquisa e avaliação, com certeza, facilita a troca de pesquisa e avaliação e para a educação continuada de provedores e de profissionais de saúde com a meta, com o objetivo de promover a melhoria da saúde dos indivíduos e das comunidades. Na resolução do Conselho Federal de Medicina, número 2314, de 20 de abril de 2022, e na portaria do Gabinete do Ministro do Ministério da Saúde, 1348, de 2022, o termo telesaúde é apresentado como o exercício da saúde
mediado por tecnologias digitais, de informação e comunicação. Ele chama de TDICs. Para fim de quê? Fim de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões, gestão e promoção de saúde. Destaca-se que a telesaúde é um componente da estratégia de saúde digital para o Brasil do Ministério da Saúde. Ela tem como finalidade expandir e melhorar a rede de serviços de saúde, especialmente na atenção primária, a saúde e sua interação com os demais níveis de atenção, fortalecendo as RAS, Redes de Atenção à Saúde, o Sistema Único de Saúde, o SUS. Maravilha! Vamos lá, eu coloquei aqui para você o seguinte, ó. A prestação de serviço em telesaúde ele pode ser feito de forma síncrona ou assíncrona. Então, a forma síncrona, sincronia, quer dizer que você tem tanto o emissor como o receptor conectados ao mesmo tempo. Então, você tem o chat, a webconferência, a videoconferência ou o serviço telefônico. Isso aqui tem sincronia. Já a forma de assincronia, certo? A forma de assincronia, você vai perceber que ela é realizada por meio de mensagens offline, devem ser respondidas em até 72 horas, exemplo, o e-mail. Então vejamos aqui essa questão de concurso que trata sobre a forma síncrona e assíncrona de prestação de serviço em telesaúde. Vejamos, ó. A telesaúde pode se estabelecer a partir de interações síncronas e assíncronas, ok? Entre o terapeuta ocupacional, aqui no caso pode ser o profissional de saúde, pode ser o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o nutricionista, aqui vai estar o profissional de saúde. Aí continua. E o usuário? Por meio de videoconferência, ok? Aplicativos virtuais e e-mails. Então, isso aqui está correto. Ele fala mais. Próximo. A prestação de serviços em telesaúde pode ser de forma síncrona ou assíncrona. Esse aqui também estaria o quê? Correto. Então, basicamente, foram questões de 2021 e 2022 falando sobre a prestação de serviço em telesaúde de forma síncrona ou assíncrona. Muito bem. Agora observe o seguinte, ó. A Lei 14.510, de dezembro do ano passado, do dia 27 de 2022, ele altera a Lei 8080, ou seja, a Lei 8.080 de 90. Ela vai alterar a Lei 8080 de 90 para o quê? Autorizar e disciplinar a prática de quê? A prática da telesaúde em todo o território nacional. Ela altera a Lei 13.146, que é a lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, também revoga a lei que dispunha sobre a telemedicina durante a pandemia. E foi que a Lei 14.510, de 2022, alterou na Lei 13.146, de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, no seu artigo 19, inciso 5º. O que ele fala? Compete ao SUS desenvolver ações destinadas à prevenção de deficiência por causas evitáveis, inclusive por meio de quê? Olha só, aprimoramento do atendimento neonatal, com a oferta de ações e serviço de prevenção de danos cerebrais e sequelas neurológicas em recém-nascidos, inclusive por que meio? Telesaúde. Então está aqui que foi essa alteração. Então, por exemplo, ó, eu peguei aqui no guia para os profissionais de saúde, atenção à saúde do recém-nascido, onde ele fala o seguinte, ó, recém-nascido no Brasil, a saúde do recém-nascido no Brasil. E ele fala o seguinte, ó, é na primeira semana de vida, em especial no primeiro dia de vida, representando 25% e se concentra nas mortes infantis no país. Isso aí está disponível de forma gratuita. Então vejamos o seguinte, ó, com relação a essas doenças neurológicas no período neonatal, segundo a autora da dissertação com o mesmo nome,
a Daiane Daniele, ela colocou o seguinte, ó: as doenças neurológicas do período neonatal são extremamente comuns no país, devido à falta de assistência correta durante o pré-natal e no parto para a grande maioria da população. As principais doenças que ocorrem nesse período no Brasil são o quê? Ela colocou lá: infecções congênitas, a encefalopatia hipóxico-isquêmica, conhecida pela sigla EHI, e os distúrbios metabólicos. Aí, segundo o diagnóstico, segundo a própria Stefânia de Souza Franquin, onde ela fala o seguinte sobre a encefalopatia isquêmica, o que precisamos saber? Aí ela colocou sobre o diagnóstico, falou o seguinte: o diagnóstico normalmente ocorre intrauterinamente em consulta de pré-natal, pois é monitorado com frequência e avaliado através de exame de imagem para a detecção de possíveis deformidades ou problemas que o feto possa indicar. Então, por que que eu levei para essa informação? Porque é o seguinte, ó, se você prestar atenção, aqui coloca que claramente, ó, o atendimento neonatal com oferta de ações e serviço de prevenção de danos cerebrais e sequelas neurológicas em recém-nascido, elas podem ser feitas por telesaúde. Então, por isso que eu destaquei essa alteração aí feita na Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, voltando aqui, foram essas alterações que foram feitas e na Lei 8080, que é o nosso foco, você vai ver que foi introduzido o artigo 26, do 26A até o 26H. Então, se a gente está falando, pessoal, que a Lei 14.510, de 27 de dezembro de 2022, altera a Lei 8080, de 1990, quem é essa Lei 8080 de 90, que a gente chama de Lei Orgânica do SUS? É uma lei que vai dispor sobre condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correlatos à saúde. É muito comum em prova você ver promoção, proteção e recuperação, organização e funcionamento dos serviços correspondentes à saúde. Então, tudo isso aí está relacionado a quem? A Lei 8080. Olha essa pergunta de técnico de enfermagem que ocorreu na Prefeitura de Boa Vista, em Roraima. Ó. A lei que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, certo? A organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências é a Lei 8080. Lembrando que essa ideia de promoção, proteção, recuperação é da saúde do ser humano. Então, não envolve animais, é a saúde do ser humano. Aí é a Lei 8080. Parece que é brincadeira, mas não é. Veja só essa pergunta, só por curiosidade, que aconteceu para assessor jurídico lá no Rio Grande do Sul. Olha só. A Lei 8080, de 19 de 9 de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. Com base na referida legislação, é correto dizer que, veja só que ele fala que a saúde é um direito fundamental do ser humano e dos animais. Então não entra, a Lei 8080 não entra relacionada aos animais. Por mais que a gente ame os animais, a Lei 8080 é para o ser humano. Também aqui na letra D fala diz respeito à saúde, às ações que se destinam a garantir as pessoas e os animais. Está fora. Você colocaria isso aí fora. Outro, você poderia observar, ela trata, exclui a responsabilidade das pessoas. Não. É dever do Estado, de forma objetiva, mas também é responsabilidade das pessoas, da família, das empresas, da sociedade. Cuidar da saúde, com certeza. Lembrando que tanto a iniciativa pública como a privada irão atuar. Então, não é só exclusivamente direito público. Então, o que me interessava nessa questão é que você gravasse para esse momento o seguinte: a saúde é dever do Estado, é dever do Estado garantir a saúde, e isso consiste na formulação e na execução de políticas econômicas, tem que ter orçamento para isso, e sociais que visem a redução de risco de doenças e outros agravos no estabelecimento, condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações
é o serviço para sua promoção, proteção e recuperação. Então, o gabarito aí seria a letra B. Então, vejamos aqui o que é que a própria Lei 8080 de 90 define no seu artigo 26 acerca de telesaúde. Então, olha só, a telesaúde é uma modalidade de prestação de serviços à distância por meio da utilização das TICs, Tecnologia da Informação e da Comunicação, que envolve, entre outros, a transmissão segura de dados, informações de saúde. Muito bem. Olha o que é que diz o título 3A, onde ele fala a temática da telesaúde no artigo 26A. Coloca o seguinte, ó. A telesaúde abrange a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da área de saúde, regulamentadas pelos órgãos competentes do poder o quê? Olha só, grava bem, ó, do Poder Executivo Federal, e obedecerá a estes princípios que vão cair agora em prova bastante com certeza. Primeiro, autonomia do profissional de saúde, ok? Consentimento livre e informado do paciente, direito de recusa, olha só, o paciente tem direito de recusa ao atendimento na modalidade telesaúde, com a garantia do atendimento presencial sempre que solicitado. Dignidade e valorização do profissional de saúde, assistência segura e com qualidade ao paciente, esses são os princípios, confidencialidade dos dados, que entra a ideia de criptografia, promoção da universalização do acesso dos brasileiros às ações e aos serviços de saúde, estrita observância das atribuições legais de cada profissional, de cada profissão, e responsabilidade digital. Então vejamos aqui que nessa responsabilidade digital, ele vai ter que cumprir o que está na determinação do Marco Civil da Internet, Lei do Ato Médico, a Lei Geral de Proteção dos Dados, Código de Defesa do Consumidor e as hipóteses cabíveis na Lei do Prontuário Eletrônico. Então, essas seriam as referências para a responsabilidade digital. Então, vamos para o artigo 26. Olha o que é que diz o artigo 26. O artigo 26 ele vai definir o que é a telesaúde e ainda, seu parágrafo único, ele vai dizer qual é a validade dos atos praticados na modalidade telesaúde. Ele vai definir essa modalidade de prestação de serviço e vai dizer sua validade. Olha só, para fim dessa lei, considera-se telesaúde a modalidade de prestação de serviços de saúde à distância, por meio da utilização das tecnologias da informação e da comunicação, as TICs, que envolve, entre outros, a transmissão segura de dados e informações de saúde, por meio de texto, de som, de imagens ou outras formas adequadas, tanto síncrona como assíncrona. Os atos do profissional de saúde, quando praticados na modalidade de telesaúde, eles terão validade aonde? Validade aonde? Em todo o território nacional. Muito interessante isso aí. Vamos aqui para o artigo 26C. Ó. Ao profissional de saúde são asseguradas a liberdade e a completa independência de decidir sobre a utilização ou não de telesaúde. Ele pode optar por atender presencialmente ou via telesaúde, inclusive com relação à primeira consulta, atendimento ou procedimento, e poderá indicar a utilização de atendimento presencial ou optar por ele sempre que entender necessário. Você vai dar independência de decidir do profissional de saúde. Então, aqui no artigo 26D, vai dizer que compete aos conselhos federais de fiscalização do exercício profissional a normatização ética relativa à prestação de serviços de telesaúde. Então, a quem compete a normatização ética? Os conselhos federais de fiscalização do exercício profissional. Então, olha o que, é que diz o artigo 26E. Na prestação de serviço por telesaúde, serão observadas normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde, né? MS, Ministério da Saúde, quanto às condições para seu funcionamento, observada a competência dos demais órgãos
reguladoras. Ok. O artigo 26 colocou o seguinte, o artigo 26F. O artigo 26F colocou o seguinte: o ato normativo, uma norma, pretenda restringir a prestação de telesaúde, deverá demonstrar a razão da medida. Olha o que é que diz o artigo 26F. Uma norma que vise restringir a prestação de serviço por telesaúde, ela vai ter que demonstrar a imprescindibilidade dessa medida, para evitar o que? Danos à saúde do paciente. Maravilha. Bem tranquilo isso aí. A 26G colocou o seguinte, ó. A prática de telesaúde deve seguir as seguintes determinações. Quais são as determinações que ela deve seguir? Ser realizada por consentimento livre e esclarecido do paciente ou de seu representante legal e sob olha o que é que diz aí o artigo 26G. Ó. A prática da telesaúde deve seguir as seguintes determinações. Olha só, as duas determinações que ele colocou. Ser realizada com consentimento livre e esclarecido do paciente ou de seu representante legal e sob responsabilidade do profissional de saúde. Muito bem. 2. Prestar obediência aos ditames, como nós vimos aqui, das leis 12.965, que é o Marco Civil da Internet, a Lei 12.842, que é a Lei do Ato Médico, a Lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados, a Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, e também nas hipóteses cabíveis os ditames da Lei 13.787, que é a Lei do Prontuário Médico. Aí são as determinações. Vamos aqui para o artigo 26H. É dispensada a inscrição secundária ou complementar do profissional de saúde que exercer a profissão em outra jurisdição. Era melhor ter colocado a palavra circunscrição. Circunscrição exclusivamente por meio da modalidade de telesaúde. Então, se eu atuo em outro estado com exclusividade do uso de telesaúde, não há de se falar em inscrição secundária ou complementar. Então, se eu sou um médico aqui de São Paulo, eu tenho um paciente aqui no Piauí, não há problema de ter, se eu faço isso só por telesaúde, não há de se falar de abrir inscrições secundárias ou complementares. Então, você sabe que se eu atuasse presencialmente no estado A, B, C, D ou E, eu teria que abrir uma inscrição em A, em B, em C, em D e E, porque eu atuo presencialmente e, além disso, eu vou ter que pagar as anuidades de A, B, C e D, E. Se eu atuo nesses três estados, eu tenho que contribuir com essa anuidade. Agora, se eu faço esse atendimento aqui de São Paulo, Piauí, Maranhão, Santa Catarina, tudo via telesaúde, não há de se falar, é dispensada a inscrição secundária ou complementar. O que determina a lei? A lei fala o seguinte, ó, eu tenho um serviço de saúde, e esse serviço de saúde eles devem proteger os dados dos pacientes, cumprir as regras da Lei Geral de Proteção dos Dados e não podem dificultar o atendimento presencial. Se o paciente optar por atendimento presencial, ele tem esse direito. Então, eu coloquei o seguinte, ó, ao profissional de saúde são asseguradas a liberdade e a completa independência de decidir sobre a utilização ou não da telesaúde, inclusive com relação à primeira consulta, atendimento ou procedimento. Ao paciente tem a garantia do atendimento presencial sempre que solicitar. Então vejamos aqui sobre dados da telesaúde em 2022. Só para você ter uma ideia, 33% dos profissionais atenderam por teleconsulta.
23% realizaram monitoramento remoto em pacientes. 68% fizeram prescrição de remédios em formato eletrônico. 80% guardam dados de exames eletronicamente e 45% fizeram teleconsultoria com outros médicos para sanar dúvidas. São os dados da telesaúde em 2022. Bem interessante. Eu coloquei aqui uma questão, como é que cairia atualmente em concurso relacionada a essa alteração feita pela Lei 14.510 de 2022 sobre a Lei Orgânica, a Lei 8080 de 90. Então, como é que seria uma pergunta? Vamos lá. Considerando a temática acerca da telesaúde na Lei 8080 de 90, encontra-se correta. Vamos lá. Letra A. A telesaúde abrange a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da área da saúde, regulamentada pelos órgãos competentes do Poder Judiciário. Você viu que não é Poder Judiciário, é o Poder Executivo Federal. Nós vimos aqui, na verdade, seria o que? Poder Executivo Federal. Então, esse item estaria equivocado. Olha a letra B. Entre os princípios atrelados à telesaúde, encontra-se a impossibilidade de recusa ao atendimento na modalidade de telesaúde, mas mantendo-se a garantia do atendimento presencial mesmo quando não solicitado. Está errado, porque você viu o seguinte, olha o que é que diz o 26A no inciso 3º. Existe o direito de recusa ao atendimento na modalidade telesaúde, com a garantia do atendimento presencial sempre que solicitar. Se eu solicitar o presencial, sou o paciente, estou solicitando o presencial, com certeza eu terei que ter o atendimento presencial. Então, esse item estaria falso. Olha o que é que diz a letra C. Os atos do profissional de saúde, quando praticados na modalidade de telesaúde, terão validade em toda a circunscrição estadual. Veja que isso está errado, porque no parágrafo único do artigo 26b, nós vimos que os atos do profissional de saúde, quando praticados na modalidade de telesaúde, terão validade em todo o território nacional. Então, esse item estaria errado. Letra D. Ao profissional de saúde são assegurados a liberdade e a completa independência de decidir sobre a utilização ou não da telesaúde. Ok. Exceto com relação à primeira consulta, atendimento ou procedimento. Não, inclusive com relação à primeira consulta e atendimento. Então, não é exceto aqui. Então, isso aqui estaria errado. Inclusive com relação à primeira consulta, atendimento ou procedimento. Olha o que aqui diz o artigo 26C, que nós vimos. Ao profissional de saúde são assegurados a liberdade e a completa independência de decidir sobre a utilização ou não da telesaúde, inclusive com relação à primeira consulta, atendimento ou procedimento, e poderá indicar a utilização de atendimento presencial ou optar por ele sempre que entender necessário. Vai de caso a caso. Então, letra E. É dispensada a inscrição secundária ou complementar do profissional de saúde que exercer a profissão em outra circunscrição. Esse termo aqui seria mais interessante que ele usasse a palavra circunscrição. Na lei está a jurisdição, mas provavelmente eles vão alterar para circunscrição, exclusivamente por meio da modalidade telesaúde. Então, como está escrito na lei, é exatamente assim. Jurisdição, quem tem é juiz, né? Quem tem é juiz, quem tem é o tribunal. Aqui, na lei, está escrito jurisdição, mas deveria estar escrito circunscrição. Então, o gabarito aí seria, pela lei, pelo que está na letra da lei, seria a letra E. E com isso, eu encerro essa temática por hoje, apresentando os artigos da Lei 8080, que foram incluídos pela Lei 14.510 de 2022, que alterou a Lei Orgânica do SUS, a Lei 8080 de 90, para autorizar e disciplinar a prática da telesaúde em todo o território nacional. Espero que você tenha entendido. Com isso, eu peço a vocês que comentem, curte, compartilha e apertem o sininho. Não esquece, o material está aí fixado nos comentários. Espero que você utilize, pois futuramente as questões de concurso na área de saúde
cairão bastante questões relacionadas a esse conteúdo. Espero ver vocês. Até mais. I look at people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way.